Olá pessoal, hoje é dia 11 de maio de 2022. Perceba que todo apegado sempre está à procura das realizações dos seus quereres, dos seus desejos voltados ao mundo material, temporal e mutante. Mas ele não consegue fazer a correlação entre os seus momentos temporais e mutantes de alegria, de paz, de felicidade, etc., com os momentos estressantes, os momentos de medo, preocupação e outros sofrimentos temporais e mutantes. Ele não consegue sair dessa dualidade de acontecimentos da sua vida. É que o apegado, ele é tão cego que não vê que a causa de todos esses disparates entre alegria, tristeza, ganho, perda, paz, estresses, etc., nascem simplesmente dos quereres e dos não quereres dualistas, apegados, egoístas e materialistas. Essa é a causa das pessoas terem alegria temporária e tristeza temporária, né? Além de não enxergarem a causa desse disparate, ainda ficam sonhando com o impossível, que é a felicidade plena e imutável, através dos seus quereres dualistas. Se o quero cria o não quero, obviamente a alegria uma hora vai se tornar em tristeza, em negatividade. E tem que sair desse ciclo vicioso que cria essa dualidade na vida. Senão a pessoa nunca alcançará a plena, a total, a divina paz, alegria, felicidade e prosperidade. As pessoas apegadas deveriam perceber que a verdadeira e plena e eterna felicidade só existe na alma, igualmente, verdadeiramente, plenamente, eternamente imutável e absolutamente idêntica a Deus. É por isso que todos nós somos feitos espiritualmente à imagem e semelhança de Deus. E se a alma é idêntica a Deus, nada mais natural que ela se una ao próprio Criador. Afinal, ambos são idênticos. Para quê? Para alcançar essa eterna e divina felicidade, que é da natureza puramente espiritual. Então não existe alegria, felicidade, tranquilidade, paz, harmonia que nasça ou advenha de algum fato, fenômeno, ocorrência, como os apegados pensam. Tudo que o ser humano procura está no campo espiritual. Afinal, ele é um ser espiritual feito à imagem e semelhança de Deus. Mas os apegados vivem à procura dos benefícios, entre aspas, inferiores e materiais, o que simplesmente não existe. Por quê? Porque o inferior material jamais poderá beneficiar alguém de forma superior e espiritual. Simplesmente são mundos opostos. E a matéria, por ser matéria, nada tem a ver com o superior e espiritual que você que a sua alma é feita. Portanto, dá para perceber que o lado espiritual do eu-alma, semelhante a Deus, é infinitamente superior e muito mais importante do que o lado material, administrado hoje, infelizmente, pelo eu-ego venenoso e inferior. É por isso que deve se praticar com afinco a eliminação do eu-ego através da eliminação daquilo que cria a dualidade, que são os quereres voltados ao mundo material. E isso significa que as suas práticas espirituais são muito mais superiores e muito mais importantes que o seu trabalho físico, que o seu trabalho intelectual, o seu trabalho material, temporal e mutante. Pois bem,
o seu trabalho, entre aspas, de praticar o desapego é infinitamente mais importante do que o seu trabalho físico ou intelectual. O seu trabalho físico só te leva à matéria, agora o seu trabalho do desapego te leva a Deus, te leva à sua própria alma semelhante ao Criador. Por isso que o trabalho de praticar, trabalho entre aspas, de praticar desapego, tem como destino, tem como meta e objetivo se unir e se realizar como eu-alma semelhante ao Criador. Portanto, não permita que o eu-ego atrapalhe ou interrompa o seu trabalho de praticar desapego aos quereres egoístas. Então, concentre-se, foque-se nas suas práticas de eliminar esses quereres voltados ao mundo material. Ademais, todos os apegados são mentalmente fracos, são mentalmente estressados, inseguros. Todos os apegados são nervosos, negativos, preocupados, críticos, tristes, magoados, invejosos, etc. Isto é, eles não percebem que o seu isolamento e distanciamento da sua origem e da sua natureza divina os tornam em pessoas inferiores, fracas e sem valores virtuosos. Simplesmente a pessoa, enquanto ela é apegada, cada vez mais ela se torna egoísta, materialista, gananciosa, mesquinha e se distancia da sua origem semelhante ao Criador. E isso é o que traz toda a fraqueza e toda a negatividade e sofrimento para a vida. É como uma lâmpada desconectada da fonte elétrica e que não acende por conta própria nunca. Uma lâmpada sem estar conectado à fonte elétrica jamais vai acender por ela própria. Mas exatamente isso que os apegados estão tentando fazer. Os apegados não percebem essa desconexão com a sua fonte, com a sua origem, que é Deus, e vivem iludidos, sonhando e querendo que a sua luz um dia venha a acender pelos seus esforços, em correr atrás dos seus quereres egoístas e impossíveis de se realizarem. E não percebem que quanto mais tentam iluminar a própria vida através dos seus quereres egoístas, mais entra no mundo obscuro da ignorância e dos sofrimentos. Então, quando basta se desligar dessa teoria insana e impossível de tentar iluminar, fortalecer a própria vida, trazer a felicidade, a tranquilidade e a paz no seu modo, egoísta, apegado. Isso não existe, porque você já é feito à semelhança de Deus. E a sua alegria, felicidade e prosperidade já estão com você. Então tem que ser da forma como Deus te fez e não da forma como o eu-ego quer fazer da sua vida. Então, não tente iluminar a sua própria vida desligado da fonte divina e conectando-se a uma falsa fonte imaginária e inexistente que é o eu-ego. Ademais, esse mesmo apegado se convence que está conectado com Deus através das suas falsas e superficiais e infundada fé, através das suas orações apegadas, através das religiões. O eu-ego é anti-Deus, é anti a espiritualidade, por isso é absolutamente materialista. E sem perceber que a sua atual realidade, entre aspas, é de pura ignorância egoísta ligada ao falso eu-ego.
o pior de tudo é que todo apegado, sem exceção, é altamente perigoso para si próprio. Imagina, se todo apegado é altamente perigoso para si próprio, vai ser sim perigoso para os seus filhos, para a sua família, para o seu trabalho, etc. Afinal, ele gera causas negativas e trazem resultados e consequências ruinosos e negativos para a própria vida. Por isso, ele é perigoso para si próprio. Porque o egoísmo gerado pelos quereres são tão poderosos, entre aspas, e ilusórios, que a pessoa nem percebe que ele arruína o próprio caráter, a própria personalidade correta recebida de Deus. Isto é, até mesmo os convencidos das suas honestidades e responsabilidades destroem o seu caráter e a sua correta personalidade, só pelo simples fato de que não existe nenhum querer voltado ao mundo material inferior que não seja egoísta. Então a pessoa se convence que é honesta, sincera, responsável, mas se tem apego, com certeza é egoísta, materialista, é ganancioso, possessivo, autoritário, é negativo, impositivo, preocupado, estressado, é uma pessoa insatisfeita, sofredora, invejosa, mentirosa, etc., etc. Isso tudo prova a falta de personalidade correta recebida de Deus. Então, e a personalidade correta recebida de Deus é que todos nós somos absolutamente idênticos a Ele. Puro amor, pura alegria, pura satisfação, pura paciência, tolerância, compaixão, etc. E lembre-se, da menor insatisfação individual até as grandes ruínas da humanidade, tudo tem por base o egoísmo. Não existe nenhum fato, fenômeno, ocorrência que seja, entre aspas, negativo, que não tenha por base o egoísmo e a falta do verdadeiro caráter e personalidade recebidas de Deus, tá certo? E são os egoísmos profundos e arraigados na mente das pessoas que impedem de desvendar o poder da alma recebida de Deus. Se as pessoas fossem um pouco mais sinceras nas suas práticas, logo descobririam que todo o poder, toda felicidade, toda prosperidade, toda alegria está já fixo na sua alma, recebida de Deus. Por isso, trabalhar na prática do desapego é de vital importância para a vida e para o seu bom destino, tá certo? Assim como é um bom destino para os que vivem ao seu redor. Agora, se você não trabalha as práticas do desapego, isto é, não pratica desapego, então como você classificaria alguém que não gosta de trabalhar? Então, melhor trabalhar na forma correta, onde o destino final é sempre divino. Trabalhar no desapego. Então, não seja um esmorecido e ficar duvidando das práticas do desapego. Afinal, todos os sábios praticaram e indicam e ensinam há mais de 5.000 anos que devemos nos desapegar desses quereres para assumirmos o eu-alma semelhante ao Criador. Então, lembre-se, você é um ser espiritual. E o seu primeiro dever é trabalhar para se realizar na forma que Deus te fez, um ser idêntico a Ele. Por isso, o trabalho físico, o trabalho mental, intelectual é absolutamente secundário. Mas os apegados pensam e decidem que são prioritários, que o seu dever material, o seu dever de correr atrás do dinheiro, etc., é superior ao seu dever espiritual.
Afinal, se você é um ser espiritual, você tem que trabalhar para você. E você deveria trabalhar na sua espiritualidade. A sua matéria é temporal e nem é você. Não é você. Você não é essa mente, você não é o eu ego e você não é esse corpo, tá certo? Você é um ser espiritual e deveria sim estar trabalhando no campo espiritual em primeiro plano. Por isso que está na Bíblia. Em primeiro, conquiste o reino do amor desapegado e tudo mais será acrescido na sua vida naturalmente, abundantemente, divinamente e automaticamente, tá certo? E trabalhar nas práticas do desapego é obedecer o comando de Deus e dos sábios. E isso é como a cada prática você coleta um diamante muito valioso. A cada prática você coleta para a sua vida um diamante infinitamente valioso. E não praticar o desapego é como ir coletando o ouro dos tolos, que nada vale, tá certo? É o que todo apegado está fazendo, correndo atrás dos seus quereres, que nada vale e nada acrescenta, muito pelo contrário, só aumenta o sofrimento, a ilusão e a ignorância das pessoas, mas que todos os tolos se convencem que são valiosos. No final da jornada por esse mundo, os que praticaram o desapego estarão ricos espiritualmente pela eternidade, a mesma riqueza de Deus. E os que não praticaram desapego estarão miseráveis mentalmente, fisicamente, espiritualmente, e terás que reencarnar novamente até aprender a distinguir o que é um diamante espiritual divino dos lixos pesados e sem valor nenhum do ouro dos tolos apegados, egoístas, materialistas e insanos. E o pior, esse mesmo egoísta insano no final, em sua essência, o próprio diamante espiritual divino feito à semelhança de Deus. Então, essa condição de apegado, essa condição do eu-ego é apenas uma passagem, é apenas uma fase da vida, mas que deve ser descartado por força própria, por esforço próprio, por coragem própria, tá certo? E saiba que tudo que recebemos de forma eterna e imutável de Deus é sempre espiritual. Tudo que recebemos de Deus está na forma sutil, sábia e de puro amor. Mas vivemos temporariamente nesse mundo denso, material, limitado através da mente e do corpo, e apegados a tudo isso. Daí esses apegados ao denso serem grotescos, insensíveis, desvirtuados, egoístas e negam veementemente o sutil, o espiritual, o sábio, a sabedoria de puro amor sincero e ininterrupto. Preferem correr atrás do ouro dos tolos do que do diamante recebido de Deus. Por isso é preciso trabalhar e cumprir com a sua responsabilidade espiritual de se desapegar do eu-ego. Pois bem, muitos apegados se acham bons e generosos com os necessitados. Não se engane, a única real, autêntica e sábia generosidade divina é você emanar o puro amor divino para com você mesmo e para com os seus semelhantes. As puras paciências, tolerâncias, compaixão, benevolência, a pura fé inabalável que você deve emanar continuamente e ininterruptamente. Isso é ser generoso. E isso significa a mesma generosidade
de Deus, o que nenhum apegado tem. Mas ele se convence que ele é generoso porque ele ofertou alguma matéria para os necessitados. Mas quando na realidade, espiritualmente, ele não é generoso nem consigo e nem com a sua própria família. É por isso, porque é apegado, egoísta, possessivo, autoritário, nervoso, estressado, etc, etc. Então, seja generoso consigo, como Deus é generoso com você, tá certo? É isso, esse é o objetivo da nossa vida. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção, boas práticas e até uma próxima oportunidade.